Bem, vamos então aqui ver a criação de uma aplicação Web Forms em C Sharp. Nós para isso vamos ter que criar aqui uma aplicação Windows Forms. Portanto, o que está aqui é é o template para o Visual Studio. Nós estamos aqui a trabalhar em Visual Studio 2022. Temos aqui então o Windows, portanto, se não aparecer aqui, porque vocês não criaram nenhuma ainda, vocês vão aqui e vão pôr Windows Forms. Ele vai-vos dar aqui várias opções e eu tenho aqui em C e tenho em Visual Basic. Portanto, nós como vamos trabalhar com C Sharp é esta opção. E vamos também trabalhar em Core. Portanto, ou seja, como vamos trabalhar em Core, há duas tecnologias. Há o Core, duas tecnologias. A linguagem é a mesma, sim, mas são duas frameworks diferentes, são dois níveis de interligação diferentes, que é o framework ou o Core. Neste caso é o Core 7 e esta aqui a de cima é .NET puro, portanto este aqui embaixo é .NET Framework, este aqui. Portanto, nós não vamos trabalhar com o framework, vamos trabalhar com o mais recente, portanto, com o mais atual, que é efetivamente o .NET Core em si. E para desktop. Portanto, ou seja, é uma aplicação para desktop. Então, vamos selecionar. Seguinte. Vamos dar aqui o nome. Ora, formulário. Não, vamos pôr aqui estudantes. Estudantes. O projeto estudantes. Vamos selecionar esta pasta. Portanto, vamos colocá-lo aqui nesta pasta. A solução, vamos dar o nome na mesma, estudantes. No fundo, vamos criar aqui uma base depois para todos os dados dos estudantes, desde notas, faltas, etc. Next, vai-me perguntar qual é que é a framework que eu quero, ou seja, o core que eu vou utilizar. Neste caso, eu vou utilizar o .NET 7, que é a última, e vou fazer o create. Ora, ele está aqui ainda a trabalhar, a criar a minha solução. E o que é que eu vou ter aqui? Vou ter aqui, deste lado, toda a estrutura do meu projeto. Portanto, ou seja, eu aqui, como podem ver, já tenho aqui as dependências do projeto, que nós vamos ver mais tarde, e o formulário e o programa, portanto, que é as diretivas para começar o programa. Portanto, ou seja, aqui é onde nós vamos dar todas as diretivas de arranque da aplicação. Ele está-me aqui já a dizer, portanto, que a aplicação vai ser inicializada e vai fazer o run de quê? Vai fazer o run do formulário 1, que é este formulário que está aqui criado. Portanto, aqui é que eu lhe dou as informações de arranque. Aqui está o formulário. Portanto, o formulário é uma janela em que eu posso configurar todos os dados desta janela. Portanto, ou seja, eu tenho aqui o nome da janela, cá em cima, o ícone, e depois tenho aqui os botõezinhos de minimizar, maximizar e fechar. Agora, como é que eu vou configurar isto? Eu, lá direito do rato, propriedades, e ele vai-me aqui de lado colocar todas as propriedades que dizem respeito ao objeto que está selecionado. Neste caso, o objeto que está selecionado não é mais do que o formulário. Portanto, ou seja, é todas as propriedades referentes ao formulário. Eu aqui vou ter o nome do formulário, portanto, que é Form 1. Eu posso pôr aqui, dar-lhe um nome mais sugestivo.
Portanto, ou seja, F estudante. F, ou seja, ficha estudante. Ficha estudante. Depois vou ter aqui mais opções. Estão aqui uma série delas, depois vocês podem experimentar cada uma delas. Eu só vou aqui. Aqui é o ícone, que é este ícone que me aparece aqui. Eu não tenho nenhum ícone, nós depois podemos arranjar um ícone, vocês podem arranjar um ícone e fazer a leitura do ícone depois. Ele vai-vos procurar o sítio onde é que colocam o ícone e fazem a leitura do ícone. Para além disso, temos depois. Ora, onde é que estás tu? Está aqui, o texto. Ou seja, ficha de estudante. Ficha de estudante. E lá em cima já está o nome que eu dei. Portanto, ou seja, alterou-me o nome e eu não quero nem o maximizar, nem o minimizar os botões. Eu tenho aqui a hipótese de, ora, maximize, false, também false, e já me estão aparecendo aqui os dois botões. Ficaram só o botão de fechar. Se eu executar isto, onde ele está a compilar ainda. Está aqui a minha ficha de estudante. Portanto, ou seja, o meu formulário está aqui. Eu neste momento só tenho uma forma de sair daqui que é com o botão aqui em cima. E fecho e paro a aplicação. Ora, agora o que é que eu tenho aqui? Agora vou ter que adicionar os objetos que eu quero. Ou seja, nós vamos ter aqui vários objetos que são os mais usados. Temos aqui a text box, a combo, ou drop-down, a lista, a máscara, a inserção através de máscara e pouco mais. Portanto, ou seja, os mais utilizados são estes. E a label. Eu aqui, na toolbar, eu posso fixar aqui a toolbar. Este botão aqui é para fixar a toolbar. Portanto, ou seja, ou fixo ou ela esconde. Se eu a fixar, ela aparece-me aqui. Se eu não estiver aqui visível, eu posso vir aqui ao View e depois tenho aqui a opção de colocar toolbar, toolbox. Ok? E ela aparece-me. Se eu a fechar, depois venho aqui, abro-a e ela depois fica-me aqui na mesma de lado. Todos os, ou seja, eu tenho aqui todos os objetos que eu posso inserir dentro do meu formulário. Eu também me esqueci de dizer o botão. O botão e a checkbox também é utilizada. Está aqui uma série deles que eu não falei, mas que fazem parte dos mais utilizados. Então, como é que eu faço para introduzir dentro de um formulário a minha label? É simples. Vou buscar aqui a label, coloco aqui e agora tenho aqui na mesma as propriedades aqui agora em relação ao objeto que eu tenho selecionado, que é a label. Portanto, se eu tirar, estou aqui com o quê? Estou aqui em cima com a ficha de estudante com o formulário. Se eu carregar aqui, fico com a label 1. Portanto, o que eu vou fazer agora aqui é, vou mudar o nome da label. O nome dos objetos, nós temos que dar sempre um nome que seja sugestivo. Ou seja, que nós consigamos, a qualquer momento, ver o que é que aquele objeto faz e para que é que ele serve. Porque nós, no fim de termos muitos objetos dentro do formulário, se não os tivermos nomeados, é-nos difícil perceber o que é que nós vamos fazer com aquele determinado objeto. Então, eu vou-lhe dizer aqui há uma label, um L, vou dar aqui nome. Ou seja, este objeto ficou, ou seja, eu sempre que me for referir no código a este objeto, é através do nome L_nome. É uma label nome.
Depois, tem aqui a questão do text, ou seja, do que é que me aparece ali. Eu vou dizer que é nome completo. E tenho aqui, e posso colocar agora isto onde eu quiser. Posso mudar a fonte, tenho aqui a fonte e o tamanho. Está no tamanho 10, eu posso pôr tamanho 12. Ele aumentou. Tenho aqui a fonte que é esta, aqui com um nome esquisito, mas eu posso colocar aqui uma outra fonte. Ora, ficou com aquela fonte. Eu vou escolher outra fonte. Ora, deixa-me ver aqui. Destes equipamentos. É isto? Ou é este aqui? É este aqui. Correto, mas eu tenho que meter isto tudo. É que eu já coloquei estes que Não, equipamentos eu não encontro. normalmente é um GW, mas por neste aqui não sei. É capaz de ser este. Portanto, ou seja, temos então aqui. Eu mudei aqui para Lucida Sans. E agora, o que é que eu quero? Quero introduzir o nome. Então, qual é que vai ser o objeto? Uma text box. Tenho que vir aqui buscar uma text box e arrastá-la para onde eu quero. Ele tem logo guias. Nós temos aqui as guias para poder formatar o objeto. Podemos mexer nele conforme desejarmos. E podemos dizer se é multiline ou não. Portanto, ou seja, se é uma text que é só de uma linha ou se vai levar várias linhas. Isso também podemos fazer na mesma aqui nas propriedades. Portanto, já tenho aqui a propriedade. Ora, vou mudar o nome disto para txt nome. Agora, se eu quero codificar aqui alguma coisa, imaginem que eu quero passar isto para... eu vou colocar aqui o nome completo e depois vou querer que ele me divida isto em primeiro nome e sobrenome. Ou seja, então eu vou pôr aqui mais duas labels. Deixa-me fazer uma coisa. Em vez de estar a fazer isto, que eu tinha que estar a formatá-la toda, eu vou fazer o quê? Ctrl-C, Ctrl-V e fico com o mesmo formato que tenho na anterior. Senão depois tenho que estar a formatar tudo novamente. E agora chego aqui e mudo só aqui o nome. O texto, vou tirar aqui o texto. E vou-lhe dizer que esta label é primeiro nome. Ora, primeiro nome. Atenção que não posso ter espaços em branco, nem caracteres especiais, tipo cardinais e coisas do género aqui no nome do objeto. E vou agora fazer o quê? Ui, agora perdi-o. Ora, se o perdi, a única hipótese que eu tenho é vir aqui, selecionar, para depois conseguir mexer nele. Perdi-o outra vez. Ora, Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos pô-lo aqui para cima, alinhar àquele. E vamos lhe dar aqui. Se repararem, ele por default ele coloca logo o nome label. 1, 2, 3, 4, 5, à medida que vamos colocando dentro do formulário. E vou pôr aqui L último nome. Agora, como é que eu consigo dar ordens para ele executar? Vou ter que ter um botão, que é para depois clicar e ele executar a tarefa. Então, eu vou aqui buscar um botão. Porquê? Porque senão, assim, o que é que ele vai fazer? Vamos ver o que é que ele vai fazer.
Ou seja, abre-me isto e eu posso escrever o que eu quiser. Mas não faz mais nada, portanto, porque eu não tenho aqui nada, não tenho aqui nenhum objeto que lhe dê uma ação, que lhe provoque um evento. Eu tenho aqui um evento que poderia utilizar, que era o keypress deste objeto aqui. Ou seja, há eventos para cada objeto. No caso da text, nós temos o text change, o keypress, ou seja, temos vários eventos que podemos programar. Neste caso, como nós queremos uma coisa, portanto, à parte, o que é que eu posso fazer aqui nisto? Posso vir aqui, adicionar um botão aqui à frente. E no botão vou ter a mesma coisa, vou ter propriedades. Ou seja, vou aqui às propriedades, ao texto do botão eu vou dizer separar nome. E agora vou-lhe dar aqui o nome BT separar. Aqui posso mudar a cor, posso pôr imagem. O que é que eu posso fazer aqui mais? Portanto, tenho aqui alinhar o texto lá dentro. Portanto, ele está a centro. Eu posso colocá-lo aqui a este lado. Posso colocá-lo deste lado. Neste momento vou colocá-lo novamente onde estava. Ele está como standard. Eu posso pôr flat. Posso mudar aqui. Posso mudar também o tipo de letra que está lá dentro. Posso mudar o fundo. Não, o foreigner color é para a letra. Ou seja, mudei ali a letra, a cor da letra. Depois, mas como é que se mete o quê? Calma. Você tem aqui a fonte e tem aqui o bold. Portanto, ou seja, tenho aqui bold e posso colocar o bold. Tudo que faz parte da fonte, tudo que é referente à fonte, está dentro da opção fonte. Tudo que diz respeito à cor é a aparência. Portanto, ou seja, a aparência tanto é a fonte como o alinhamento. Cor do background, eu posso escolher aqui alguma entre estas. Portanto, ou seja, eu tenho aqui todas estas hipóteses para ora, vamos pôr assim. Mas agora para isso tenho que pôr aqui o foreign aqui, white. Cancela. Pronto. Posso também colocar bordas nisto. Onde é que está aqui? Oh, este não dá. Ora, layout, localização. Posso definir a localização manualmente. Portanto, tenho aqui as coordenadas de localização. Posso defini-las manualmente. Ora, isto tudo a nível só de aspecto. Portanto, ou seja, eu agora vou aqui, vou executar isto. Ora, aí está. Portanto, já tenho aqui o meu botão de clique. Tenho aqui o meu botão já. Tenho aqui a minha text box e tenho aqui duas escondidas, duas labels, que é para depois dividir o nome. Para fazer depois o split. Ora, então agora, como é que eu faço código nisto? Como nós reparámos aqui, eu tenho aqui em baixo propriedades e depois tenho aqui solution. Eu vou ao solution, eu tenho aqui, se forem reparar, tenho aqui um fecheiro CS, design e este res x. Os mais importantes são estes dois.
é o design, mas este design é a parte de código que nós não mexemos. Okay? Nós, quando queremos mexer no design, nunca vamos mexer aqui. O design nós vamos sempre fazê-lo através desta forma que facilita, portanto, criar o design. E mexer do outro lado torna-se um bocado complicado depois. Eu agora vou clicar duas vezes em cima deste aqui, ou então lá direito do rato e ver código. Se eu fizer View Code, eu vou apanhar o fecheiro de código. Este é o meu fecheiro de código. Ou seja, toda a codificação, todo o C# vem aqui para dentro. É aqui que eu vou criar o meu método, as minhas variáveis e tudo o que diz respeito a código. Este lado é design. Deste lado é código. Ora, eu tenho uma forma mais fácil de fazer os eventos. Ou seja, tudo o que é eventos, o que é que eu faço? Eu quero criar o evento clique, ou seja, o método do evento clique deste objeto. Então, clico duas vezes nele, double click, e ele criou-me automaticamente aqui o evento clique. Ok? E então, tudo o que eu colocar aqui, o código que eu colocar aqui, é o código que vai ser executado quando eu carregar aqui. Ora, vamos aqui. Message box. Ora, nós aqui no C# temos uma coisa que é vamos ter que criar as instâncias todas. Vamos ter que instanciar todos os objetos que nós queremos. Ora, neste caso o que é que eu quero? Quero fazer o split do nome. Eu quero dividir o nome do primeiro nome e do último nome. O que é que eu faço? Eu vou fazer aqui um string auxiliar. Vou criar uma variável auxiliar que me vai levar o split. O split é o quê? É um array de strings. Portanto, ou seja, vou dividir a minha string em palavras. Ou seja, dito de outra forma, quando eu faço um split, eu estou a fazer o quê? Estou a dividir uma string, que é uma frase, em várias strings, que são as palavras que compõem a frase. Se eu fizer o split pelo espaço em branco. Mas eu posso fazer split por outro caractere qualquer. A função split faz isso. Então, eu vou agora chamar o txt nome. Este é o nome do objeto. Txt nome. Se bem recordam. Foi o nome que eu dei à textbox. Agora, esta textbox tem várias propriedades. Entre elas, qual? A text. Então, ponto text, que é o que tem esta propriedade do objeto, é a que contém a informação que eu escrevi dentro da textbox. É esta que vai buscar. Então agora eu quero fazer o quê? O split de quê? Eu quero fazer um split de um espaço em branco. Ora, o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a dividir a minha string em strings, em substrings divididas pelo espaço em branco. Sempre que houver um espaço em branco, ele vai criar uma substring. Ora, então agora o que é que eu quero? Quero pôr na primeiro ponto text, que é a propriedade que leva o valor que é para fazer display, alce. Ele nesta altura até me ajuda já, portanto, e diz-me que é o alce 0, e eu sei que é o alce 0 porque qual é que é o primeiro nome? Não é a primeira string da primeira palavra. Portanto, ou seja, é a 0. Começa sempre do 0. Sempre que é matrizes, dentro do C# começa no 0. E listas. O primeiro elemento é o 0. Depois, quero colocar o último nome. Ponto text. Vai ser igual a quê?
Ou seja, eu posso ter primeiro e último nome, mas também posso colocar vários nomes. Eu vou dizer que eu não vou estar aqui a complicar, vocês é que vão complicar depois. Mas eu aqui não vou estar preocupado com o número, com o nome do meio. Só vou primeiro nome e para mim o último nome será só o último nome, portanto, eu vou esquecer os do meio. Então, eu vou fazer o quê? Vou ter que ir buscar o último índice da minha matriz. Estão a seguir o meu raciocínio? Portanto, ou seja, eu vou ter Pedro Manuel Moço Ramalho. Então, Pedro é um índice, Manuel é outro índice, Moço é outro índice, Ramalho é outro índice. Eu quero ir buscar o último índice. Como é que eu vou buscar o último índice? Se eu contar o total de elementos que eu tenho dentro da minha matriz, eu consigo ir buscar o último índice. Não é? Que há de ser o total menos 1, porque eu começo do zero. Ou seja, será o alce.count. Este ponto count vai-me dar o quê? Vai-me dar o total de elementos. Ou seja, eu no exemplo que eu dei, tenho 4 elementos lá dentro. Mas se eu fizer o count, ou seja, se eu fizer o alce do 4, ele tem lá 4 elementos, mas começa com que índice? 0. Então eu tenho o 0, o 1, o 2 e o 3. Então é o count menos 1. Tá? Ora, vamos experimentar ver se isto funciona ou não. Pode não funcionar. E com isto já estamos a ver como é que vamos manipular strings. Isto é a forma mais fácil. Nós já manipulámos strings dentro do C++ e agora vamos utilizar este formato. Ora, separar nomes. E aí está ele. Portanto, tenho o primeiro e o último nome. Perceberam a manipulação de strings? Portanto, eu posso fazer o corte pelo que eu quiser. Eu, neste caso, fiz o corte por um espaço em branco. Portanto, tenho então o quê? Tenho a divisão da minha string em array de strings e depois estou a ir buscar o índice que quero. E tenho aqui o tamanho, menos 1, para ir buscar o último elemento do meu índice. Portanto, recapitulando, esta é a parte a nível de strings. Portanto, temos o quê? Temos uma string, podemos dividi-la, podemos cortar e podemos fazer outra coisa ainda. Temos uma outra função também que dá aqui muito jeito, que é o replace. Ou seja, imaginem que eu quero no último nome, não quero só o último nome, mas quero a última parte do nome que eu introduzi. Quero o Manuel Moço Ramalho como sendo o último nome. Portanto, ou seja, eu tinha aqui uma forma muito simples de fazer isso. Eu para isso vou pôr aqui, vou aqui buscar novamente, deixa-me buscar o último nome. Vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Vou colocá-lo aqui e vou-lhe dizer que é L meio fim. Ora, agora eu vou aqui novamente e vou-lhe dizer que quero no meu L meio fim ponto text vai ser igual a quê? Ao alce não, quero, ou seja, eu quero tirar só o primeiro nome, não é? É só o que eu quero tirar da minha string.
Então eu vou fazer o quê? Vou chamar a string que está dentro do txt nome.text e vou fazer um replace de quê? Do alce 0 por espaço vazio. Atenção, é assim, se repararem, eu tenho aqui uma coisa que é, isto é um replace, porque isto pode ser uma string, pode ser mais que um caractere. No split eu só posso separar por um caractere. Por isso é que é plicas. Ok? Enquanto que em baixo é por... Enquanto que em baixo é uma string. Portanto, como é uma string, é aspas. Ok? Portanto, é a diferença que há entre uma coisa e outra. Se eu quero referir só a um caractere, utilizo as plicas. Se eu me quero referir a uma string, eu utilizo então as aspas. Ora, vamos então ver se ele vai fazer o que nós queremos. Ora, vamos então separar. E aí está. Primeiro, último e os últimos. Excepto o primeiro. Ok? Ou seja, pacífico. Ora, a nível de contas, é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos quando era do C. Imaginem que eu quero, vou aqui só pôr aqui um exemplo em que vou pôr dois valores e quero a multiplicação dos dois valores. Eu vou aqui criar, eu podia pôr aqui a diferença de datas para ver os anos, mas depois as datas nós depois vamos trabalhar as datas, as variáveis de data nós vamos trabalhá-las depois, que são um bocadinho diferentes das variáveis normais. Eu vou colocar aqui uma label. Não, desculpem lá, não vou fazer assim. Vou copiar, senão depois fica-me tudo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos pôr aqui L valor 1. Ora, onde é que está aqui o text? Onde é que está aqui a text? Onde é que está aqui a text? Está aqui valor 1. Ctrl C, Ctrl V. Valor 2. L valor 2. L valor 2. E agora vamos pôr aqui uma text box. Uma text box. Onde é que estás tu? Ora, RST está aqui. Vamos aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vamos colocá-la aqui embaixo. Agora vamos lhe dar aqui o nome txt valor 1, txt valor 2. Vamos colocar aqui um botão. Ora, vamos colocar aqui um botão calcular, nome bt calcular. Vamos dar o nome cálculo, vamos mostrar cálculo, vamos escrever calcular. E agora
vamos ter aqui um resultado. Uma label a... Esperem aí, escutar a ir buscar aqui uma. Vou aqui buscar esta label primeiro. Nome. Primeiro nome, Ctrl C. Ctrl... Não, não estava selecionada. Não estava... Esquece. Ora... É o primeiro nome. Vamos selecionar... Ctrl C. Ctrl V e vamos colocar aqui embaixo, vamos dizer aqui que é L resultado. Ora, calcular, double clique e estamos dentro do evento clique do botão calcular. Está aqui. Então eu quero calcular, quero somar os dois. Vamos aqui já ver a soma que vai ser giro, porque vai dar logo de falar. Portanto, ou seja, vamos ter aqui depois um problema. Então, o L resultado.text é igual a txt valor 1.text mais valor 2.text. O que acontece? Ora, isto aparentemente parece estar correto, mas não vai estar. Vamos ver aqui, eu vou correr isto. Temos aqui em consideração que temos duas variáveis do tipo string. Portanto, porque o text é string. Então, 4, 3, calcular, e ele vai-me dar 43. Era previsível. Porquê? Porque enquanto eu não tornar estas strings como valores numéricos, eu não vou conseguir somá-los. Então, para isso, eu tenho aqui uma função convert. Imagino que só vamos trabalhar com inteiros. Ora, Ctrl C, Ctrl V. Oh, mas está-me a dar um erro. Porquê? Nós estamos a pôr inteiros dentro de uma string. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter que transformar isto tudo em string. E agora sim, agora já vai trabalhar. Eu estou a fazer isto tudo na mesma linha, mas isto poderia-se fazer, ou seja, de uma forma mais, se quiser mais organizada, talvez. Epá, mas aí varia muito de 104.11. Portanto, ou seja, nós aqui teríamos, eu podia fazer o quê? Fazer aqui um int op1 igual a isto, ponto e vírgula. Atenção que tem os pontos e vírgulas. Não se esqueçam que tem que ter ponto e vírgula a fechar cada sentença, cada linha. Op2 igual a isto aqui. E agora fazia o op1 mais o op2. Ok? Estruturas if. Imaginem que eu quero vamos dar os ifs e as estruturas na próxima, provavelmente. Portanto, vão criar, porque já está a ficar. Ainda é capaz de dar aqui para nós fazermos aqui o maior e menor.
Ora, eu agora vou dizer que vou colocar aqui, só para colocar o maior e o menor. Não vou estar com mais, só mesmo o if. Vou só falar no if ainda, por enquanto. Primeiro, vamos selecionar isto. Ai, não é fácil quando ele é pequenino. Eu devia ter dado aqui um comprimento maior, que era para ele. Ctrl C, Ctrl V. E agora vou pegar nisto e vamos pôr aqui debaixo e vou-lhe dizer que é uma label para mostrar o maior. L maior. Então, eu quero o maior dos dois. Então eu vou aqui. Fiz double click na label e ele criou-me aqui o label click. Eu não quero nada disto. Ora, tenho aqui um erro. O que acontece? O label click foi criado e eu eliminei-o ali, aqui. Isto é preciso ter cuidado quando fazem isto. É preciso ter cuidado quando fazem isto, porquê? Porque senão podemos ter problemas. E então, quando eu apago aqui, diretamente, ele vai-me dar sempre este erro. Ou seja, eu tenho que vir aqui e tirar esta linha aqui, que é a configuração do handle do clique. E só agora é que vai-me deixar de dar erro. Tanto que ele deixei de visualizar o meu formulário há bocado. Okay? Portanto, ou seja, temos sempre que ir lá depois eliminar manualmente. Vou então aqui ao código e quando eu calculo, quando eu faço calcular, ele também vai ver se if op1 maior que op2, else portanto, ou seja, aqui ele vai dizer que L maior ponto text é igual a op1 ponto string, senão o L maior ponto text é igual ao op2 ponto string. Agora vamos ver se isto vai trabalhar. É preciso arranjar uma caixa para os telemóveis. Se for preciso, não me custa nada. Eu só pido lá em baixo que eles dão. Se precisar para o seu, 20, 30. Ou seja, o maior é o 30. Se eu colocar aqui 40, o maior é o 40. Portanto, como podem ver, a estrutura do if é idêntica à de JavaScript que nós vimos. Portanto, não há aqui grandes diferenças. Quando eu utilizo mais que uma vez a variável, convém fazer isto, como é lógico. Porque eu não vou estar a fazer o convert em tudo quanto é sítio. Portanto, ou seja, se eu vou utilizá-la mais que uma vez, eu vou criar uma variável depois para trabalhar dentro do meu método. Ok? Ora então,
Vamos parar aqui isto.